Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2025, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, que nos diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo, quando escreve esse texto, para aos Gálatas, aos crentes da Galácia, Paulo está exortando eles a não caírem no engano que está sendo levado ali no meio deles. E hoje nós vivemos um período onde há muitos enganos por trás de evangelhos que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos fala, com aquilo a qual Paulo nos fala. Nessa mesma carta, no capítulo 1, no versículo 8, Paulo ele exorta quanto a isso, quando ele fala assim, mas ainda que nós, ele se inclui nisso, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está trazendo para os cristãos da época, como para os nossos dias, o alerta, o cuidado para não sermos enganados com um evangelho mentiroso, um evangelho enganoso, um evangelho que venha falar, que venha trazer aquilo que não condiz com a Bíblia. E por que Paulo tem toda essa convicção? Como ele mesmo fala aqui no versículo 12, Porque ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum o evangelho que ele prega, mas foi mediante uma revelação de Jesus Cristo, O evangelho é a plena revelação de Jesus Cristo. O que é o evangelho? Evangelho são as boas novas de salvação. Evangelho é Jesus, ele quer falar sobre Jesus que veio para salvar, é as boas novas de salvação. E diante disso tudo, desde o seu nascimento, antes do seu nascimento, as profecias concernentes à vinda daquele que viria nos salvar, aquele que nasceria de uma virgem para salvar a humanidade, isso tudo veio com Jesus. Então, durante o seu nascimento, o seu ministério, ele anunciou sobre isso, ele falou sobre isso, falou até da sua morte, da sua ressurreição, da sua volta, entronização aos céus, voltando a estar lá com o Pai, e a sua volta para resgatar a igreja. Na semana passada nós falamos sobre o que Jesus havia anunciado sobre a sua volta, e lembra? Ele colocou aquele lenço dobrado, enrolado, anunciando que ele está voltando. Isso é fato, gente. Isso é fato, isso é o que o Evangelho fala, que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para restaurar aquilo que foi destruído por Satanás. Ele veio para restaurar a humanidade, trazê-la novamente para junto dele. Só que isso é uma opção, ele não vai obrigar ninguém a isso, ele deixa a opção de escolha de cada um. Tem muitos que têm se aliado ou aceitado um evangelho que não tem nada a ver daquilo que Paulo nos fala aqui, não tem nada a ver daquilo que foi revelado por Jesus. Não é desse evangelho que estamos falando daquele que veio de Deus para salvar a humanidade. E a minha palavra, nesse dia, nessa semana, é que você possa atentar sobre isso. Você tem escutado tantas coisas, verdade, temos escutado tantas coisas, mas tem coisas que nós precisamos analisar para ver se está condizente com a palavra, se está condizente com aquilo que a Bíblia nos fala. Se não estiver, descarte, porque é um evangelho falso. E aqueles que aceitam isso estão caindo na maldição do engano. E nós não queremos a maldição, nós queremos a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor está em
obedecermos, em cumprirmos com a palavra dele, com o evangelho que veio do Senhor, o evangelho que foi revelado pelo Senhor Jesus a Paulo e a todos aqueles que assim escreveram, deixando para nós as palavras do Senhor para a nossa vida. Pense nisso, reflita sobre isso e aceite Jesus na sua vida, para que você possa alcançar a salvação, porque salvação somente em Jesus Cristo. Amém.